Olá pessoal, eu sou o pastor Pedro Daniel, este é o programa Vida Abundante. Nós somos pastores da Igreja Boas Novas. Estou aqui hoje juntamente com ela, a mais linda do mundo que você já conhece, a minha esposa. Ai gente, que sortuda eu, né? Com mais linda do mundo. Pessoal, o tema de hoje do nosso programa será Páscoa, a Passagem. Fique ligado que o nosso programa já começou. Pessoal, aproveitando que este mês é mês de Páscoa, é mês onde celebramos a morte do Cordeiro, a morte do nosso Cristo e a sua ressurreição, separamos um tema muito especial. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Pastor, o que é a Páscoa? A palavra Páscoa, para quem não sabe em hebraico, é pachá, que significa passagem. Pastor, mas por que de passagem? Eu nunca imaginei que a palavra Páscoa significaria passagem, porque foi uma época onde Deus tirou o seu povo, os hebreus do Egito, com mão forte, com sinais poderosos, e os conduziu pelo deserto até a entrada da terra de Canaã. Então, Páscoa nada mais é do que um tempo de passagem, uma etapa de passagem. Por isso, então, da festa da Páscoa, é a festa que o hebreu e que nós como cristãos celebramos em Cristo, a nossa passagem. Mas passagem do quê? Eu quero falar para você de 3 etapas. São 3 etapas que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus já passou. Se não passou, com certeza vai passar. Porque o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento ele nos revela a Cristo. Em Cristo foi revelado. Então veja bem, pastor, qual foi a primeira etapa que Deus entrou para mudar a vida daquele povo? A primeira etapa, aquele povo estava ainda na condição de escravo. Eles eram oprimidos, eles eram obrigados a trabalhar para Faraó, produzir tijolos de barro. Eles tinham uma dura servidão. Era muito pesado para eles. Todos os dias eles tinham que trabalhar arduamente. Não tinha tempo para adorar a Deus, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para a família, não tinha tempo para comer por conta da escravatura que eles viviam. E o que quer dizer isso na nossa vida? É o tempo do pecado. A Bíblia vai dizer que em Cristo nós somos livres do pecado, mas antes de Cristo somos escravos do pecado. O que é ser escravo do pecado? Às vezes você está cometendo coisas, fazendo coisas que você nem sabe o porquê, que você não entende. Você, sabe, está fazendo coisas horríveis, coisas terríveis com você mesmo, com a sua família, com os teus amigos. Você vê, às vezes, sua mãe e seu pai triste, chorando, a sua esposa, os teus filhos, e você não consegue ter força para lutar contra isso. Você não consegue ter ânimo, você não consegue encontrar uma saída. Por quê? Porque você está debaixo de uma opressão, tem alguém governando a sua vida, que é o pecado, juntamente com o diabo e os seus demônios. Mas Cristo veio para nos tirar. Cristo veio para fazer essa passagem em nossas vidas, sabe? Então, a primeira coisa que precisa ser quebrada em nossas vidas é o tempo do cativeiro. É o tempo da escravatura, é o tempo que somos escravos. Cristo quer mudar a nossa história. Deus quer mudar a nossa história. Então, essa história do Antigo Testamento, ela aponta para o que Cristo viria fazer por nós. Um tempo de passagem, um tempo de Páscoa. E logo em seguida entra a segunda etapa. Qual é a segunda etapa? É o tempo do deserto. O tempo do deserto, né, meu amor? É o tempo onde Deus vai tratar conosco. É onde Deus vai começar agora a nos aperfeiçoar. É onde agora Ele vai tirar todos os vícios, as manias que adquirimos lá no tempo do Egito. Porque o povo ficou 430 anos vivendo fora da sua cultura, fora da sua realidade, sem poder adorar o seu Deus, sem ter uma lei, um mandamento, né? Então tudo isso fez com que eles perdessem a sua identidade. É isso que o diabo faz com a gente, né, meu amor? Faz com as pessoas, ele tenta fazer na vida das pessoas, né? Ele tenta roubar a identidade. Colocando o quê? Colocando o pecado. A pessoa se entregar para bebida, para droga, para adultério, para homicídio. Ela cria uma imagem de si mesma que não é a imagem que Deus criou. Não é a imagem que Deus sonhou. Mas por conta desse tempo de cativeiro, contaminou a mente dela, contaminou o comportamento dela. Então, pastor, o que Deus vai fazer no tempo do deserto? Amor, fala para eles como que é essa. É um tempo difícil, é um tempo de luta. É um tempo de dor, né? Um tempo, na verdade, que eu falo assim, de aprendizado, né? Que a gente passa por situações que nos doem, mas que vão te levar para um nível melhor, né? Que vai te levar
para o seu sucesso. E todas as vezes que a gente vai estar para alcançar algo, a gente passa por esse período. Isso é comum na vida de todos nós. Toda vez que vamos alcançar algo, um objetivo, algo maior, um plano maior, a gente vai sim passar por momentos de tribulação, por momentos de sufoco. Por quê? O aprendizado é algo novo, como o pastor falou, está sendo libertos de si mesmo, assim que você fala, né, amor? É uma libertação de si mesmo. Então, é um processo. É porque assim, por que eu falo isso? Porque no Egito, a gente tem que ser liberto do faraó, daquilo que nos domina. Já no deserto, Deus está agora nos libertando de nós mesmos. Das nossas manias, dos nossos costumes, né, daquilo que realmente precisa ser mudado dentro de nós para alcançarmos a bênção do Senhor, para alcançarmos o que Ele tem preparado. A Bíblia vai dizer, meu amor, que Deus nos levou ao deserto para nos tentar. Para nos tentar não, para nos provar, porque Deus não pode tentar ninguém. Para nos provar, para conhecer e saber o que tinha em nosso coração. Então o deserto na minha vida, o deserto na sua vida, às vezes ele é necessário para aperfeiçoar o nosso caráter, a nossa índole, para gerar em nós perseverança, gerar em nós atitude, desejo pela vitória, para que a gente reflita, sabe, tenha sabedoria nas escolhas, nas decisões. Então o tempo do deserto, nós pastores, nós cristãos, dizemos que é a escola de Deus, né? O deserto é a faculdade da vida, vamos dizer assim. Então não desespere, pastor, eu estou passando por um deserto, pastor, minha vida está uma luta, pastor, parece que eu oro e está tudo seco, o céu não responde. Pode ser que Deus está usando esse tempo para trabalhar algo no seu coração, algo no seu caráter. Cada vez que a nossa fé é provada, né? Cada vez que a gente vence uma dessas situações, o Senhor nos dá a oportunidade de crescer ainda mais. Eu falo assim, tem gente que fica preso no mesmo lugar, né, amor? A terra prometida está ali, mas ele não consegue chegar até lá, né? Parece que quando está chegando, volta, retrocede, cai de novo. Por quê? Porque não aprendeu com aquilo que o Senhor tanto queria ensinar. Porque assim, amor, a Bíblia vai dizer que no tempo do deserto nós estamos sendo provados. Mas provado por quê? Para ser aprovado. Para ser aprovado. E quando somos aprovados, nós alcançamos um nível a mais. O deserto, gente, a gente só sai fortalecido. Do deserto a gente tira grandes lições. No deserto você tem experiências profundas com Deus. Foi no deserto que o povo conheceu o maná. É um alimento que vinha do céu e que alimentava todo o povo. É no deserto que Deus faz nascer a água da rocha. É no deserto, irmão, onde a nuvem nos protege do sol durante o dia, certo? E o fogo, o calor nos protege do frio durante a noite. Então veja, no deserto é onde nós vivemos as melhores experiências com Deus. Deus está te forjando, Deus está te preparando. Por quê? Porque existe uma terceira etapa. O destino final não é o deserto. Deus te tirou do Egito, passou pelo deserto, é só um tempo de passagem. Mas existe um destino final. Sabe qual é o destino final? Uma terra que emana leite e mel. No caso dos hebreus, conhecido como no Canaã. Mas e na sua vida? E na minha vida? Todos nós que fomos chamados segundo Cristo, temos uma terra prometida. Temos algo que Deus quer nos entregar. Somente nós. Deus diz, eu vou te dar uma terra poderosa, uma terra que emana leite e mel, uma terra que produz, que tudo que você planta gera. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus quer gerar em você, Deus quer produzir em você, Deus quer que você produza, Deus quer que você alargue as suas tendas. Mas para isso precisa passar pelo deserto. Pastor, quem é que morre no deserto? Pastor, quem é que paralisa no deserto? Pastor, por que eu não saio do deserto? Pastor acabou de falar, porque não aprende as lições. E para piorar, tem gente que só sabe reclamar da vida. Eita. A Bíblia vai dizer que os murmuradores morriam no deserto. Dos que saíram do Egito, certo? E entraram na terra de Canaã, sem contar os que nasceram no processo do deserto. Mas os que saíram do Egito, somente 2 saíram do Egito e entraram na terra prometida. Somente os 2 que não reclamaram, somente os 2 que não duvidaram, somente os 2 que não esqueceram da promessa. Então olha para a promessa, não tira o olho dela, porque certamente Deus está te conduzindo, Deus está te guiando, ainda que você não entenda nada que Ele está fazendo, por uma terra que emana leite e mel. Esse é o desejo do nosso coração, que você conheça a terra e seja abençoado. E não se esqueçam, nós estamos falando da Páscoa, e Páscoa não é ovinho, né? Como muitos aí usam como no sentido simbólico. E não tem nada a ver, nem é uma simbologia. Nós temos que nos apegar à ressurreição de Cristo, porque é Ele que morreu, é Ele que ressuscitou, e é através dele que nós passamos por esses dias. Todos os dias nós vencemos uma etapa para alcançarmos o que Ele prometeu, e tudo é através dele. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Amém, gente? Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Queremos agradecer aqui ao patrocínio da Alclean.
a nossa patrocinadora, você que deseja limpar sua casa, sua empresa, chegar com tudo cheirosinho, tudo bonitinho, Alclean. Vai passar agora um vídeo deles. Seja muito abençoado. Até terça-feira que vem. Um beijo no seu coração. Um beijo. Deus abençoe vocês. Imagine chegar em casa e encontrá-la limpinha e cheirosa. A Alclean Diarista é uma empresa profissional atuando na área de limpeza residencial e comercial com muita eficiência e qualidade. Atuamos em casas, prédios, salas comerciais, condomínios e empresas de diversos segmentos. Ligue a gente 31 3016 1212.